Antena Zero. A Rádio Antena Zero apresenta Nota de Rodapé. Boa tarde, estamos aqui com Nota de Rodapé, que é Jonathan Portela. Mais um dia aqui na Rádio Antena Zero, começando a programação. A gente agradece cada um de vocês que está nos ouvindo. Antes da gente anunciar aqui a convidada, muito especial, aliás, a gente vai só deixar um pedido aqui para vocês irem lá no nosso Instagram, vejam os nossos sorteios, os livros que a gente está sorteando, já nos sigam, vão no YouTube também, se inscrevam no nosso canal, Nota de Rodapé, porque esse programa que vocês estão ouvindo aqui vai estar na íntegra, depois na versão filmada, e lá tem outros conteúdos também, então não deixem de nos seguir lá. Hoje a gente está com uma entrevistada muito especial, é a professora Tânia Regina de Luca, professora de História da Unesp, historiadora especialista, uma das referências que a gente tem aqui no Brasil sobre imprensa. Professora, muito obrigado pela sua presença, viu? Eu que agradeço, Jonathan, é um prazer estar aqui com vocês. Eu estava falando antes do programa, né, nos bastidores, que eu tenho um prazer especial nesse programa, porque eu te li muito, né, na minha iniciação científica, há uns anos atrás. Eu olhava, nossa, essa mulher ela estuda tudo, ela fala tudo sobre imprensa e foi muito útil, então estou muito feliz hoje de conhecer não apenas o livro, não apenas a capa do livro, mas a autora por trás deles, viu? Eu que fico feliz de poder estar aqui participando do seu programa e quem sabe a gente interessa os ouvintes no tema, né, Jonathan? Com certeza, que é um tema muito importante. E você sempre trabalhou com história da imprensa, sempre trabalhou com história do jornalismo? Como é que foi esse gosto, assim? Olha, para dizer a verdade para você, é meio por acaso que a gente escolhe os temas, né? Até para o curso de História mesmo, eu escolhi, vou te dizer, meio que por acaso. Você sabe que eu fui fazer o cursinho, eu sempre estudei em escola pública, né? E minha família, nós somos em 5 irmãos e meu pai infelizmente ele já faleceu, minha mãe era dona de casa e o meu pai era um contador, quer dizer, uma pessoa com um salário, vamos dizer, baixo para cuidar de 5 filhos, né, Jonathan? Sim, nossa, é difícil, né? É difícil. Então, a gente sempre estudou em escola pública e para mim estava claro que eu só poderia continuar estudando, fazer a faculdade, se eu entrasse na USP. Eu não teria outra oportunidade, só tinha essa chance, né? E aí eu fui fazer o cursinho e a minha ideia era fazer biologia. Na verdade, o que eu gostava mesmo... Nada a ver com história. Nada a ver com história, né? O que eu gostava... eu não sei, talvez se tiver alguns ouvintes mais velhos vão lembrar de um programa que era do Jacques Cousteau. E eu adorava a oceanografia, não perdia um programa do Jacques Cousteau e achava que eu ia fazer biologia marinha. E fui fazer o cursinho para biológicas, biologia marinha. E durante o cursinho é que eu me apaixonei por história. Na verdade, nas aulas do cursinho é que eu comecei a me interessar pela disciplina e no meio do caminho eu mudei. Falei, não, vou fazer o curso de história. Larguei a biologia e fui fazer história. E entrei na USP, né, que era a minha única possibilidade de continuar estudando. Qual foi o ano de ingresso? Eu entrei em 1977 na USP. Tá. Eu fiz o primeiro vestibular da FUVEST. A primeira vez que teve a FUVEST. Você entrou. Foi quando eu entrei. E entrei bem, no sentido de que eu me saí muito bem, eu teria nota para entrar em qualquer coisa. Porque eu estudei que nem louca no cursinho. Mirou na medicina, acertou história, tá ótimo. Exatamente, mas que eu não poderia fazer medicina, porque eu tinha que trabalhar, Jonathan. Eu fiz o curso de história trabalhando, né? Ah, sim. Eu fiz o curso noturno, eu tinha que trabalhar. Porque, como eu te falei, a família não tinha condição de me manter só estudando, né? Você pegou uma geração incrível de professores lá, né? Peguei excelentes professores. Inclusive, um deles, que era o José Jobson de Andrade Arruda, que foi meu professor no cursinho. Ele foi seu professor no cursinho e na USP? No cursinho e na USP. O Heródoto Barbeiro também, que agora é um jornalista famoso, né? Sim. Mas ele foi meu professor no cursinho. Eu fiz o Objetivo lá na Paulista. O Heródoto foi teu professor? Foi professor no cursinho e depois na USP, um tempo que ele deu aula, acho que como professor ou convidado ou visitante, não sei te explicar, porque ele não era do corpo docente efetivo, mas de História da América. Então, esses 2 professores no cursinho que me apaixonaram pela história.
Então você vê que não era de caso pensado, né? E realmente, além do Jobson, o próprio Heródoto, o Fernando Novaes, que era um grande professor. A Maria Odila já era professora? A Maria Odila já era professora, mas eu não tive o prazer de fazer curso com ela. E outros grandes professores, a minha orientadora, a Maria de Lourdes Janotti, e outros professores que realmente o curso sempre foi bom, né? Eu acho que, enfim, todo curso ele tem altos e baixos, mas sempre tem alguns professores que te marcam mais, né? E, na verdade, quando eu não fiz iniciação científica, como eu te disse, eu sempre trabalhei. Mas, durante o curso, eu acabei me interessando por história operária, porque, veja, no final dos anos 70, né, era um momento em que, até pela derrota por conta de 1964, os historiadores estavam muito interessados na história do movimento operário, né? Então, é o momento em que você tinha a publicação de uma série de obras sobre o movimento operário, o grupo da Unicamp também se dedicando ao assunto, o arquivo do Edgar Lohenroth, que tinha sido disponibilizado na Unicamp. Então, naquela época, Jonathan, final dos anos 70, começo dos anos 80, um dos temas mais quentes da historiografia brasileira era o movimento operário. E o interessante é que um colega meu que estudava também esse assunto falou para mim, olha, eu vou fazer uma pesquisa na Fundação SEAD. Você não quer ir lá comigo? Tem muito material. Você sabe, a Fundação SEAD é aqui pertinho. Não, a Fundação SEAD... A Fundação SEAD é aqui perto. Ela fica, não sei exatamente a rua agora que te dizer, mas ela está pertinho da Estação da Luz. E quando eu cheguei na Fundação SEAD com esse meu amigo, ele me mostrou um material que ele estava pesquisando, que eram os anuários estatísticos do Estado de São Paulo. Esses anuários foram publicados, começaram a ser publicados no final dos anos 1890. E era o que eu estou te dizendo, um anuário estatístico. Então se publicava coisas sobre a cidade de São Paulo. E tinha uma seção, Jonathan, que me chamou a atenção, que era uma seção de sociedades de socorros mútuos. Bom, sociedades de socorros mútuos era uma coisa, se você pegar qualquer grande livro de história do movimento operário, os trabalhos do Boris Faustus, né, o Sheldon Leslie Mahan, né, o professor Leôncio Martins Rodrigues, enfim, o Aziz Simão, todo mundo citava as sociedades de socorros mútuos, né? Para quem não sabe o que é. Bom, no começo do século XX, não existia nenhum tipo de proteção social, mais ou menos o que nós estamos chegando hoje, né? A gente vai ter um regresso bom de um século aí, viu? Bom. Então, o meu tema vai voltar a aparecer, né? Mas as sociedades de socorros mútuos eram entidades que os próprios operários organizavam, pagando pequenas cotizações, Jonathan, para quê? Se eles ficassem doentes, azar o deles, mais ou menos que nem hoje o cara do Uber. Se ele ficar doente, azar o dele. Sim. Né? Se ele, por exemplo, tinha um acidente de trabalho, perdia um dedo, perdia uma mão, azar o dele. O patrão não tinha obrigação nenhuma de pagar nada. Sim, as relações de trabalho não eram pautadas em muitas regras, né? Não, regra nenhuma, para te dizer a verdade, né? Porque era uma ideia do liberalismo. Você está sabendo o risco que você está correndo. Então, se você aceitou o emprego, você aceitou os riscos que vêm com ele. Se você, portanto, doente, morresse, tivesse um acidente de trabalho, não pudesse mais exercer aquela profissão, a sua família estava literalmente na Rua da Amargura e você também. Então, essas associações, né, de socorros mútuos, o nome já está dizendo, socorros mútuos. Então, elas se autossocorriam, né, você pagava um tantinho por mês e havia um socorro caso você tivesse algum desses problemas, né? E o interessante é que quase toda a bibliografia dizia que essas sociedades desapareceram com os sindicatos. Então era a ideia, quase uma ideia de evolução. Você começa fazendo sociedade de socorros mútuos, você passa para o sindicato e depois você chega no Partido Operário. Como todo mundo sabe, o Partido Comunista Brasileiro é fundado em 1922. Né? E o que me surpreendeu, Jonathan, quando eu olhei esse material? Esses anuários, eles iam do final do século XIX até os anos 30 e continua tendo sociedade de socorros mútuos. Então aquilo me chamou a atenção. Eu falei, peraí, a historiografia está dizendo que elas desapareceram. Mas no registro tem ainda. Mas elas estão aqui. Aí eu comecei a me interessar pelo assunto. Então você vai me dizer por quê? Olha, foi por mero acaso. Né? Eu vi aquele material e aí eu comecei a pensar, bom,
O que se sabe sobre essas sociedades? Aí, lendo, eu percebi que existia uma lei do final do século XIX também, 1893, que obrigava que, se você quisesse fundar uma sociedade como essa, ou uma sociedade carnavalesca, ou uma sociedade de socorros mútuos, você tinha que registrar para ela ser personalidade jurídica. Claro, isso é óbvio, né? Tem um CNPJ, né? Tem um CNPJ, que não tinha esse nome. Que na época não era CNPJ. Olha o anacronismo, apresentador. Mas ela tinha que se registrar. E para se registrar, como é que fazia, Jonathan? Você tinha que publicar uma parte dos seus estatutos no Diário Oficial. Eu falei, peraí, achei a minha fonte, o Diário Oficial. Aí eu fui no Arquivo do Estado, Jonathan, e fiquei assim uns 3 anos sentada no Arquivo do Estado, todo dia, de segunda a sexta. Mas isso durante a graduação? Assim que terminou a graduação. Assim que você terminou? Assim que eu terminei a graduação, porque durante a graduação eu já descobri a lei, e eu já descobri o anuário. É que durante a graduação você não desenvolveu pesquisa em cima disso, mas você foi atrás da documentação. Eu fui atrás da documentação. É muito legal, queria fazer um parênteses, é muito legal porque a gente vê muita gente muito graduando hoje, que às vezes se frustra muito por não conseguir uma bolsa, ou às vezes ter que na dificuldade de trabalhar enquanto faz a graduação. A gente sabe o quanto é difícil fazer uma graduação nessa circunstância. Mas é legal você falar que, assim, que mesmo assim é possível se fazer pesquisa, que nem que seja depois, mas que enfim, isso não é um fator limitante, assim. Você consegue ir atrás, desenvolver, que a gente consegue, enfim, dar um jeito mesmo nessas situações adversas, né? Eu acho que sem dúvida, Jonathan. O meu próprio exemplo mostra isso. Como eu te falei, eu fiz a graduação trabalhando, né? E consegui, assim, numa hora vaga, numa falta abonada, dando um cano no trabalho, vir aqui no SEAD e ver esse material. E lembre-se, hein, não tinha máquina digital, porque hoje a máquina digital é uma maravilha. Você pode fotografar, você pode digitalizar. Na época que eu estou te falando dos anos 80, não existia nada disso. Então eu tinha que copiar e, eventualmente, quando era possível, tirar xerox do material. Até pra gente tirar essa conclusão de que, imagina, assim, se tivesse uma política de subsídio melhor pro universitário, o que você não teria feito já na graduação, não teria adiado, né? Pois é. A gente vai chegar lá, mas daí você pegou essa documentação e começou a trabalhar assim que terminou a graduação. Assim que já no mestrado. Já no mestrado. Aí quando eu entrei no mestrado, eu também dava aula, né? Sim. Dava aula e fazia o mestrado. Eu só tive bolsa, tive uma bolsa muito depois da CAPES, mas durante boa parte do mestrado, porque também tem uma coisa para explicar. Na época que eu fiz o mestrado, Jonathan, o mestrado não era como é hoje, que é uma coisa onde os alunos têm 2 anos, absolutamente, curto, vamos dizer assim, curto, e exagerando ele vai ficar 3 anos. Não, eu fiz o meu mestrado, Jonathan, em 6 anos. Não existia esse controle que existe agora, era uma outra época. Então eu pude fazer o mestrado dando aula, trabalhando. Só no último ano é que eu consegui uma bolsa da CAPES que eu não trabalhei, você percebe? Mas era normal na USP, não existia essa cobrança, porque eram outros tempos, quer dizer, os tempos mudam. Não estou dizendo que ele é melhor ou pior, estou dizendo que ele é diferente. Né? Então, voltando à história, né? Eu ia no Arquivo do Estado, né? Eu tinha um trabalho onde eu conseguia ter as manhãs livres, né? Então eu ficava no Arquivo do Estado e folheando os diários oficiais. Para quê, Jonathan? Para achar esses benditos estatutos. E eu achei mais de 300. Uau. Folheando o Diário Oficial entre 1800... Estatuto? Estatuto. Então, com 300 estatutos, Jonathan, eu pude fazer um trabalho super legal. Nossa, por quê? Com certeza. Aí eu pude dividir esses estatutos. Por exemplo, sociedades mutuais fundadas dentro de fábrica, dentro de ferrovias, por bairros, por imigrantes, né? Por tipo profissional. Então, existia, por exemplo, de tipógrafos, existia de gente que trabalhava em tecelagem. Então, aí foi possível fazer um trabalho que ficou bem bacana, que foi publicado, que se chama o Mutualismo em São Paulo, o sonho do futuro assegurado, que é mais ou menos o sonho que eles tinham, né, de imaginar que eles poderiam assegurar o futuro com essas pequenas sociedades. A gente consegue encontrar hoje
Ele ainda é difícil de encontrar, porque ele foi publicado em 1990, esse livro, né? Pela editora Contexto. Mas é possível encontrar, e tem nas bibliotecas, né? Numa estante virtual você encontra. E aí, por que o trabalho ele acabou, ainda hoje ele é um trabalho bastante citado, Jonathan? Porque deu para mostrar que não existia aquela evolução, sabe? Você começa com mutual, depois você vira sindicato. Claro que algumas viraram sindicato, mas não necessariamente. Mutuais e sindicatos conviveram, né? E hoje o professor que estuda isso, quem gosta desse assunto, se é que tem interesse, o Cláudio Batalha, por exemplo, na Unicamp, que é um colega muito competente, ele continuou trabalhando com esse tema e orientou várias dissertações, mestrados sobre sociedades mutuais. É um tema que é quente dentro do movimento operário. Meu trabalho foi pioneiro, mas tem colegas que já, inclusive, foram estudar essas sociedades para o século XIX, mostrando que elas existiam, inclusive, dentro da escravidão. Então, esse foi o meu primeiro contato com a imprensa, você percebe, Jonathan? Mas é um contato, vamos dizer assim, onde a imprensa era a fonte. E meio que te fisgou para você querer transformar a fonte no objeto. Como é que eu transformei a fonte no objeto? Quando eu terminei o trabalho, quem me orientou foi a professora Maria de Lu de Janotti, que a gente chama de Dilu. Ela é viva? Ela é viva. Ela é viva e ainda é professora na pós-graduação da USP, como professora colaboradora. Pessoa super competente, tem um livro super famoso, né, que é sobre os monarquistas na República. Sim. Um livro bastante... Referência. E aí eu falei para ela, um dia ela me chamou na casa dela, falou, Tânia, você não vai fazer doutorado? Eu falei, não, professora, eu não vou, porque eu estou cansada. Eu tive que copiar 300 estatutos, arrumar todo esse negócio. Eu falei, eu agradeço, professora, mas realmente eu estou fora, entendeu? Eu estou out, não quero mais nada. Que é o sentimento da maioria do pessoal que sai do mestrado. Eu falei, eu agradeço. Ela falou, não, mas por que você não quer mais? Eu falei, professora, eu não aguento mais trabalhar, ter que ir no arquivo, ficar pesquisando. E, olha, eu mais fico nesse arquivo no trabalho que dentro da minha casa, né? Ela falou, olha, então eu vou te fazer uma proposta. Ela falou, o meu pai, veja como é interessante as questões, né? O pai dela tinha sido um bancário, não era um homem culto, formado na universidade, nada disso. Mas ele tinha sido um bancário que chegou ao posto de gerente de banco. Hoje, gerente de banco não é nada. Mas nos anos 30, 40, um gerente de banco era uma super profissão, né? E ela falou, olha, o meu pai era um homem culto. E ele colecionou uma revista que se chama Revista do Brasil. Eu tenho a coleção inteira. E eu sempre quis que alguém estudasse essa revista, como uma homenagem ao meu pai. Eu te dou a revista para você estudar e você não vai sair de casa. Você topa fazer o doutorado? Você ganhou o arquivo todo? O arquivo todo. Olha que bacana como um orientador pode influenciar a sua vida. Caramba. Bom, eu falei, bom, professora, já que a senhora vai me dar a revista, eu vou levar ela para casa. Bom, fiquei felicíssima, fui lá na casa dela, peguei os 113 volumes. Jonathan, quando eu cheguei em casa e arrumei os 113 volumes, aí me deu desespero. Por que me deu desespero? Primeiro, porque era uma revista, não tinha uma imagem, quase nenhuma imagem. Parecia um livro. Parecia aquelas Barça, né? Barça. Cada número, Jonathan, tinha quase mais de 130 páginas, com letrinha pequena. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com essa revista? Eu não tinha a menor ideia de por onde começar, Jonathan, mas a menor ideia. E se você pegar a capa dela, é fácil, ela está disponível, inclusive no site da Unesp, a gente colocou toda a primeira fase da revista, os 113 números. Você pega a capa dela, não tem graça nenhuma, está escrito a Revista do Brasil, né, quem são os editores e o índice. Então, não tem uma imagem, não tem nada. E eu comecei a fazer a conta, 113 vezes 130, quantas mil páginas eu ia ter que ler. Sim. E realmente eu fiquei meio paralisada, porque eu falei, eu não sei o que eu vou fazer com isso. E eu não posso decepcionar a professora, que a professora me deu a revista. Não, e tem uma carga pessoal, né, agora na pesquisa, que era uma homenagem ao pai dela. Ao pai dela. Eu falei, pô, eu não posso dar um furo agora, né? Mas você sabe que o fato de eu ter travado me salvou. Eu vou te contar por que me salvou. E talvez inspire aí os nossos
ouvintes que talvez estejam travados nas suas pesquisas. O que eu fiz? Eu fiquei tão com medo da revista e tão com medo de ler aquela quantidade de páginas que eu falei, não, eu vou começar pela capa. Eu comecei a fazer uma tabela pela capa. Então, pela capa, eu vi que em 1918 o dono passou a ser o Monteiro Lobato. E o dono antes era ninguém menos que o dono do Estadão, o Júlio Mesquita. Nossa. Então, peraí, mas o Estadão, aí a coisa ficou pessoal para mim, porque meu avô foi chefe das oficinas do Estadão. E você sabe qual era a distração nossa quando eu e meu irmão, nós éramos pequenos? O meu avô nos trazia aqui do lado, perto da sua rádio, né, onde era o Estadão. Aqui na Consolação. Aqui na Consolação. E a gente vinha aqui, né, porque o meu avô visitava os seus amigos, ele já era aposentado, e nós víamos o jornal ser produzido. Então, nesse momento, infelizmente, meu avô já estava morto. Mas eu falei, não, eu não vou homenagear só a minha orientadora. De certa maneira, eu vou entrar nas oficinas do Estadão, que eu conhecia desde pequena. Nossa, que... Olha que coisa Nossa, interessante. Eu tô arrepiado de ouvir isso. Porque a pesquisa, ela tomou um corpo totalmente pessoal, totalmente pessoal. Porque aí o Júlio Mesquita, eu lembrava, claro que eu não conhecia o Júlio Mesquita, mas os filhos do Júlio Mesquita, meu avô vinha todo ano trazer um presente para o filho dos Mesquitas. E eles nos recebiam dentro do gabinete do Estadão. Então, para mim, aquilo tinha um dado pessoal. E o que era legal? Eu percebi, então, só analisando a capa, quem eram os colaboradores. Eu tenho mania de tabela, então fiz a tabela dos colaboradores, eu pude saber quem eram essas pessoas e pude ver a passagem do Estadão para o Monteiro Lobato. Ora, então eu já sabia qual a pergunta que eu ia responder. Por que o Estadão fundou essa revista? Isso me levou a reestudar todo o Estadão, entender por que eles fundaram a revista, que eu não vou contar aqui, senão a gente não acaba o programa. Ah, mas a gente faz outro programa se precisar. Aí entrei depois no Monteiro Lobato e aí percebi que a revista durou tanto tempo, Jonathan, que ela dura de 1916, janeiro de 16 a maio de 18, porque de 18 a 25 ela fica dentro do grupo, vamos dizer assim, entre aspas, do Monteiro Lobato. Né? E o Monteiro Lobato vai fundar a editora mais importante do Brasil. E a revista acaba sendo um meio de divulgação do Lobato e dos ideais do Lobato. E o Lobato nunca deixou de pertencer ao grupo do Estadão. Então, você veja, eu consegui explicar a existência da revista somando, né, o Estado que lança a revista, o Monteiro Lobato, que compra a revista, mas nunca deixou de ser parte desse grupo, do chamado Grupo do Estado de São Paulo, e a revista passa a ter uma importância super grande dentro dos negócios editoriais do Lobato. Para você ter ideia, e é por isso que ele vai falir, a revista também, em 1925, o Lobato ele tem a maior gráfica de São Paulo, uma gráfica que vai ser moderna ainda em 1970. Ele vai importar uma quantidade enorme de material e vai criar um lugar de 5.500 metros quadrados no Brás, onde ele vai pôr o maquinário dele. E ele vai falir porque não vai conseguir fazer jus a pagar todas essas dívidas que ele vai assumir. Né? Então, eu consegui entender a revista antes de entrar dentro da revista. E quando eu entrei dentro da revista, eu já sabia tudo que tinha por trás. E aí eu percebi que a revista, de fato, era um discurso sobre São Paulo, né? Como São Paulo era um modelo para o Brasil. Só que quando eu fiz a pesquisa, Jonathan, eu achava que eu estava fazendo isso, que eu estava explicando como se cria a ideologia da paulistanidade. Como se cria uma ideia de que São Paulo é superior ao resto do Brasil. Quando o livro foi publicado, inclusive com uma resenha de página inteira no Estadão e uma foto do meu avô, nossa, né? Fiquei super contente, porque quando o livro foi publicado, o pessoal do Estadão viu o livro, alguém deve ter lido, e aí fizeram um domingo uma página inteira sobre o livro e puseram a imagem, uma fotografia do meu avô, que tinha sido o chefe das oficinas, né? E foi interessante porque o livro foi recebido como uma metodologia para o estudo da imprensa, que era uma coisa que eu nunca pensei, Jonathan. Isso foi a recepção do livro.
Porque é importante falar assim, não existia uma área, um campo de estudo sobre história da imprensa muito bem formado, com... Existia já alguns trabalhos importantes da professora Maria Helena Capelato e Lígia Sim. Prado, que é um livro básico que se chama O Bravo Matutino, que é sobre o Estadão. Elas são da história da América. Da história da América, né, e que fizeram um mestrado, as duas, trabalhando com o Estadão, mas trabalhando com os editoriais. Então, elas foram as primeiras a estudarem o jornal enquanto fonte, né, não só enquanto fonte, mas enquanto objeto. Porque a partir dos editoriais, elas começaram a pensar o jornal quase como um partido político, que era o que ele era, né? Tinha uma força enorme o Estadão naquela época em São Paulo. E eles tinham toda uma série de relações com o Partido Republicano Paulista. Então, de fato, eles atuavam politicamente. Não era um jornal no sentido de dar a notícia neutramente, de maneira neutra. Aliás, eu não acredito em neutralidade nenhuma, mas menos ainda que eles tinham uma posição muito clara, política, né? Então, o trabalho delas, que é um trabalho do começo dos anos 80, foi muito inspirador, não só para mim, como para várias outras pessoas. E também o pessoal que estava estudando o movimento operário, que nem o Boris Fausto, por exemplo, a fonte é a imprensa, né? Então, usar a imprensa como fonte não era propriamente uma novidade. Talvez o trabalho que eu fiz tenha sido percebido como uma metodologia, que é uma metodologia por quê? Porque antes de estudar o jornal, a revista, no caso, eu me dei ao trabalho de situá-la dentro da história da imprensa, né? E mostrar que sentido ela tinha, qual era a importância dela. Não entrar no conteúdo dela, quer dizer, o conteúdo é super importante, não há dúvida, mas esse conteúdo ele foi antecedido, até pelo meu desespero, por isso que eu estou te dizendo que não é de pensado, não, eu imaginei que eu ia fazer isso. Não, eu não imaginei, né? Mas aí eu construí a metodologia e, sem querer, acabou sendo inspiração para outras pessoas, né? Mas não é uma coisa de caso pensado. Claro que depois que eu vi isso, no outro trabalho, quando eu fui pensar a revista como um todo, porque ela teve vários renascimentos, né? No fundo, você pode ler a história do Brasil desde o lançamento dela em 1916 até a última circulação dela, que foi em 1944. Então, ela sai de 16 a 25, depois ela sai 26, 27, depois ela sai de 38 a 43, depois ela sai em 44. Então, você vê, a primeira metade do século XX, em toda a década a revista esteve presente. Não era mais de São Paulo, que quando o Lobato falha, o Assis Chateaubriand compra o título Revista do Brasil, que valia muito, porque era a revista mais importante do ponto de vista intelectual, né? Então, o Chateaubriand, que estava construindo os diários associados, né, o seu grande meio de comunicação, que foi o maior meio até a gente ter a Rede Globo, né? Ele tinha rádio, jornais, introduziu a televisão no Brasil. Então, o Chateaubriand realmente era um grande magnata da imprensa, né? E ele compra a Revista do Brasil e vai relançar até 44. E depois, por incrível que pareça, ela renasce, sabe com quem? Darcy Ribeiro. Com Darcy Ribeiro. Quando ele é vice-governador do Rio. Pelo MDB. Exatamente. Então, aí ela vai voltar, mas já num outro contexto, outra completamente coisa. Diferente. Completamente diferente. Que na minha graduação foi o período que eu comecei a estudar a Revista do Brasil. Olha só que legal. Já quando tá no Rio de Janeiro. Já tá no Rio, já é outra coisa. Já é outra coisa. Eu fiquei um pouco emocionado no último bloco, quando você falou do seu avô. Eu acho, assim, incrível quando a gente consegue trazer a pesquisa, ela passa às vezes dessa barreira só do profissional, só do fazer a pesquisa, a gente tem um envolvimento, né, com isso. Eu achei incrível, assim. E você continuou trabalhando com imprensa depois. Você tem uma conexão com esse tema que ele vem por causa do seu avô ou você desenvolveu com o tempo? Jonathan, eu não sei te responder, só se eu fosse num psiquiatra, psicólogo, mas, olha, eu caí no tema por acaso, quer dizer, eu não procurei o tema, acho que isso é importante dizer. Como eu te falei, quando a Dilu me ofereceu a Revista do Brasil, eu não tinha ideia do que era a revista, não tinha a menor ideia que o pessoal do Estadão tinha lançado a revista. Então, eu acho que foi mais um fruto do acaso, né? Um feliz acaso, porque aí
como o Estadão era alguma coisa que estava na minha infância, na minha memória afetiva, eu tive prazer em fazer o estudo do tema, né? Então, acho que foi um pouco por acaso. Eu não parti do pressuposto, não, eu vou estudar o jornal. Sim. Porque, né, eu acho que foi um pouco ao contrário. Mas assim, mas quando porque você desenvolve pesquisa ainda, você trabalha, a gente vai falar desse livro que tá aqui, você tem um pouco dessa memória afetiva ainda, você mantém esse laço, que não é um laço acadêmico, ele é um laço totalmente afetivo. Sim, eu acho que eu tenho esse laço afetivo, porque de alguma maneira é parte da sua vivência, né? Eu não escolhi o tema por causa disso, mas por uma feliz coincidência, o tema veio ao encontro dessa memória afetiva. Então, acho que é uma retroalimentação, né? Sim. Ainda que eu não... Claro, às vezes a pessoa vai procurar o tema em função da sua experiência. No meu caso, né, o tema, por acaso, deu certo com a minha experiência, né? Uhum. Não foi uma procura, vamos dizer assim, ativa. Não. Foi mais passiva, né? Enfim, culminou numa carreira muito linda, uma trajetória que ajuda muita gente, né? Tomara! Ajuda bastante, sim. Vamos falar um pouco desse livro aqui. Eu vou, pra quem tá no YouTube, vai estar vendo a capa, que acho que é a capa mais bonita que já apareceu até agora aqui nos livros que nos presentearam. Se chama A Ilustração, Circulação de Textos e Imagens entre Paris, Lisboa e Rio de Janeiro, entre 1884 e 1892. Esse livro, ele é fruto do quê? Quando é que você o pensou? Quando ele foi publicado? Então, olha, eu vou te contar uma outra história que você vai dizer, puxa, essa mulher tem história do acaso. Eu recebi um telefonema de uma colega lá da Unicamp, a professora Márcia Abreu, que é da área de letras. Sim. E ela disse para mim, olha, eu estou montando um projeto temático, vocês sabem, projeto temático é um grande projeto internacional, que é um projeto financiado pela FAPESP, é difícil de conseguir esse financiamento. Ela disse, eu estou montando um projeto temático e gostaria que você participasse do projeto. Só que tem que ser entre 1789 e 1914, os grandes séculos XIX do Hobsbawm, né? Sim. O Eric Hobsbawm, um historiador, que fez uma periodização do século XIX, que não é uma periodização civil, é uma periodização que começa com a Revolução Francesa e vai até a Primeira Guerra Mundial. Naquele momento, Jonathan, eu estava estudando uma revista que chama Dom Casmurro, que foi contemporânea da terceira fase da Revista do Brasil, como eu te disse, que circulou de 38 a 43. Eu falei, Márcia, eu não vou poder participar, porque eu estou trabalhando fora desse período. Ela falou, olha, pensa um pouquinho, porque até o Roger Chartier vai participar desse processo. Eu falei, o Chartier participou, o Jean-Yves Mollier, que é um grande especialista em história do livro e da leitura, e eu estava com dor no coração de não participar, né? Mas a Assis tem uma grande biblioteca, e tem uma área que é de obras raras. E eu tenho até uma colega que pode provar o que eu estou falando para você, que não é invenção. Eu chamei essa minha colega, né? Eu falei, vamos até as obras raras, que quem sabe tem uma revista lá que me interesse para o projeto. Abri a porta das obras raras com a bibliotecária e fiquei olhando as obras raras. E aí, Jonathan, veja que existe um Deus para o pesquisador. Existe. Melhor. Há um Deus para o pesquisador. Eu vi um negócio grande assim, sabe? Bem grandão e vários volumes. Eu falei, gente, isso aí deve ser interessante. Quando eu abri, Jonathan, estava escrito assim, A Ilustração. Impressa em Paris, vendida no Rio de Janeiro e em Lisboa. 1884. Eu falei, achei a revista. Porque, olha, não é a circulação internacional dos impressos? Isso aqui é mais internacional do que uma revista que é impressa em Paris, chega no Rio de Janeiro, em Lisboa, e a revista circulou de 1884 a 1892. Aí eu liguei para a Márcia Abreu, Márcia, achei a revista, tô dentro. E foi dentro desse projeto. Já me agenda um almoço com o Chartier. Já me agenda um almoço. E foi dentro desse projeto. Então você veja, é absolutamente por acaso. E a revista, ela realmente é uma revista interessantíssima, belíssima. Você estava falando da capa. Essa revista, ela tinha 16 páginas. Metade das páginas era texto, a outra metade eram imagens. E imagens, assim, muito sofisticadas, muito bem feitas. Imagens xilográficas. E por que ela era impressa em Paris? Então, eu tinha que usar a minha metodologia, né?
começar a estudar por fora. Aí eu descobri que Ilustração é um tipo de revista que surge na meados do século XIX, na França e na Inglaterra, e é um tipo de revista que ainda não é o que os jornalistas chamam de revista tipo Veja, de notícias propriamente, mas é uma revista de novidades. Então, naquele momento, você já tinha uma transformação do processo de produção, não era mais como na época do Gutenberg, com tipos móveis, já eram grandes impressoras, né, rotativas. Ainda a linotipo ainda estava aparecendo, mas já eram grandes impressoras, e que era possível você imprimir textos como esse, imagens como essa, de alta qualidade, mas feita em xilogravura. E o Brasil estava em plena escravidão. No Brasil não era possível fazer isso. Nós não tínhamos mão de obra para fazer uma coisa tão sofisticada. E o dono do jornal Gazeta de Notícias, que era o principal jornal do Rio de Janeiro naquele momento, um dos donos era um português. E ele tem a ideia de lançar uma ilustração para o Brasil e para Portugal. Porque ele vivia entre o Rio e Lisboa. E ele conhecia muito bem o mercado. E nem no Brasil, nem em Portugal, havia uma revista tão sofisticada como as ilustrações europeias. Então, o que ele faz? Ele faz um acordo com uma empresa gráfica francesa que imprimia uma revista chamada Le Monde Illustré. E o acordo é o seguinte, Jonathan, vê que acordo legal. Se ele usasse qualquer imagem já publicada pelo Monde Illustré, ele ia pagar centavos para usar a imagem. Ou seja, a revista luso-brasileira custava mais barato do que a revista francesa, porque os franceses tinham que pagar direito autoral. Então, por exemplo, aconteceu alguma coisa importante. Você pode tirar uma fotografia, mas você não pode publicar a fotografia ainda, não tem tecnologia para isso. A tecnologia que chama similigravura só vai aparecer no final do século XIX. Então imagine como custava caro se você quisesse, por exemplo, eu vou dar um exemplo concreto. O enterro do Victor Hugo, que foi o must. Eu tinha que mandar fotógrafo, desenhista, o cara ou fotografava ou desenhava, ia lá para a revista, os desenhistas completavam o desenho, copiavam a fotografia, copiavam em madeira. Depois você tinha que pagar o fulano que ia gravar a madeira, o gravador, para produzir a xilogravura. Depois você tinha que transformar isso num clichê, quer dizer, passar da madeira para o metal, né, para poder imprimir esse material. Então, você concorda que isso custa muito caro? Sim. Mas depois que eles usaram, você concorda que isso é lixo? Sim. Então, o que eles vão fazer? Vender para o resto do mundo. Então, eles vendiam para o resto do mundo e, inclusive, vendiam para a ilustração. E aí, o que esse cara faz, que chama Elísio Mendes, que é o dono da Gazeta de Notícias? Ele faz um acordo, né, coloca o representante dele em Paris para tomar conta disso, que era o correspondente da Gazeta de Notícias em Paris, era um português, um jovem, que chamava Mariano Pina, e tudo é feito na França. Então, veja, Jonathan, por que isso é possível? Porque a França tem um sistema editorial super sofisticado, as imagens, eles iam jogar fora esses clichês, eles vendem para a revista, e o que é bacana da conclusão de tudo isso, o que um francês está vendo em 1884 ou em 1892, durante esse período, é a mesma coisa que um brasileiro vê e é a mesma coisa que um português vê. Então, essa ideia que nós estamos atrasados, que as coisas chegam atrasadas, ela está fora de sintonia, né? Porque a circulação, e é isso que é bacana no projeto. Eu estudei revistas, mas teve gente que estudou romance, teve gente que estudou tradução, e a gente conseguiu mostrar que a diferença de tempo entre um romance sair na França e chegar aqui, às vezes são apenas alguns meses. E no caso das imagens, pode ser só 15 dias. Então, o interessante disso é mostrar que, de fato, já no século XIX, você pode falar de uma globalização da cultura. E a circulação disso. Claro que a apropriação é outra coisa. Mas, por exemplo, enquanto os franceses viam a construção da Torre Eiffel em 1889, nós também víamos aqui no Brasil. Era
absolutamente contemporânea. Então, acho que é esse que é o interesse do livro, né? Mostrar essa contemporaneidade. Sabe que geralmente o pessoal traz um livro aqui pra gente sortear, né? Eu sempre brinco e falo, putz, eu fico bravo porque eu queria pegar o livro pra mim e não sortear. Mas hoje é muito verdade, hoje eu tô muito bravo. Eu vou sair daqui e já vou ter que encomendar o meu. Que interessante. Bom, então assim que acabar o programa, já vão lá no nosso Instagram, Nota de Rodapé. A gente vai estar já sorteando o livro, vai estar o post. Sigam as regras lá, curtir o post, seguir a gente na nossa página e marcar 2 amigos, que a gente vai sortear essa obra maravilhosa aqui da professora Tânia. E que eu vou ficar muito invejoso de quem ganhar. Eu queria pegar pra mim, vou ter que comprar a minha cópia. Vamos mudar um pouquinho agora o nosso parâmetro de conversa. A gente estava falando bastante da sua trajetória, essa pesquisa muito legal. Mas eu vou aproveitar que eu tô como uma especialista em imprensa aqui e falar um pouco de política. Porque imprensa tem sido muito um tema debatido recentemente. A gente tá numa época que tá tendo a CPMI das fake news lá no Congresso. E a gente tem um problema muito sério de que, com essa pluralização que aconteceu dos meios de divulgar informação, aumentou também muito a desinformação. Então a gente tem aí um crescimento das fake news muito grande, não é uma novidade agora, mas é um crescimento muito grande. E eu queria saber do seu olhar como historiadora, que olha para a imprensa no tempo, como é que você vê esse momento que a imprensa se comporta, que você vê as grandes corporações colocadas em xeque, traçando essas brigas com o governo que estão, que estão acontecendo, e como é que é a sua perspectiva, a sua leitura para a imprensa nesse momento? Olha, eu acho que a imprensa nesse momento realmente está em xeque, como você falou, para retomar a sua palavra, né, o seu termo. E eu acho que a questão, Jonathan, é que as redes sociais, de fato, é alguma coisa que não tem mais volta, não tem como a gente querer voltar aos bons velhos tempos, né? Porque as redes sociais, elas acabaram dando voz para um tipo de opinião que não tinha como chegar aos grandes meios de comunicação. Porque, por mais que esses meios sempre foram comprometidos politicamente, eu não acredito que em nenhum momento você pode ter uma imprensa como alguns jornalistas ou escolas de jornalismo acreditam, né? Neutro, objetivo, imparcial. Bom, nós, historiadores, temos muita dificuldade para acreditar em imparcialidade, né? Porque a gente sabe que qualquer discurso, ele provém de algum lugar, ele vem de algum lugar de fala, ele tem interesses, e todos nós sabemos que quando você compra o jornal, ele já foi vendido uma vez para os seus patrocinadores, né? Sim. Quando não, para os próprios interesses de como é que você atualiza tecnologicamente o parque gráfico, o parque televisivo, radiofônico. Então, há muito dinheiro envolvido nisso. Muitas vezes a gente sabe, né, o quanto vale o dinheiro que vem do governo. Bem, mas de qualquer maneira, por mais que tudo isso fosse comprometido, existia, na minha opinião, um mínimo de iluminismo. Existia um mínimo, né, do que não era de bom tom falar. Né? Mesmo que você pensasse as coisas, você não tinha como dizer aquilo. Então, eu acho que uma boa parte da opinião da população brasileira não chegava aos meios de comunicação. Né? Ela não era expressa nos meios de comunicação. Porque, abertamente, nenhum meio de comunicação vai se declarar racista. Abertamente, nenhum meio de comunicação vai se declarar a favor de que a mulher pilote só fogão. Você não vai dizer essas coisas, né? Você não vai ser a favor da tortura. Nenhum jornal vai se declarar favorável à tortura. Nem que seu proprietário seja a favor disso, ele não vai escrever isso. Muito menos a censura, né? Muito menos a censura, porque existe um mínimo de iluminismo. Mas as redes sociais, elas fizeram com que opiniões, vamos dizer assim, absolutamente comuns, mas isoladas, elas se agregassem. E com a complicação de que essas redes sociais, elas reproduzem aquilo que você quer ouvir, ou seja, você está dentro de bolhas. Né? Então, a bolha A, a bolha B, a bolha C, seja de direita, seja de esquerda.
Né? Então, sem fazer distinção. Né? Como as pessoas que acham que a Terra é plana. Então, tem a bolha da Terra plana. Né? Tem a bolha que acha que a ditadura deveria voltar. E como pode ter a bolha que acha que o comunismo deve ganhar. Não estou fazendo nenhum juízo de valor. Simplesmente estou dizendo que opiniões que circulavam na sociedade, mas que não estavam agregadas e que não chegavam aos grandes meios de comunicação, de repente se expressaram. Então, eu acho que isso é alguma coisa que mostra o grau de conservadorismo da sociedade brasileira, né? O grau de machismo, de misoginismo, né? E de tradicionalismo da sociedade brasileira, né? E também de falta de Estado, porque a gente não pode entender o crescimento de igrejas ou de milícias, ou seja lá do que for, desses grupos, sem a gente imaginar que o Estado está ausente. Então, por que a milícia toma conta de um lugar? Por que determinadas igrejas têm tanta entrada social? É porque falta o Estado ali e o espaço não fica vazio, alguém ocupa. Se o Estado não está ocupando, se não há programa social, se não há nada sendo feito, ou a milícia vai ocupar, ou uma igreja vai ocupar, ou um partido político vai ocupar, mas não fica sem espaço, percebe? E ficou claro também pelas últimas eleições o quanto os meios tradicionais, rádio e televisão, não são mais decisivos na eleição, senão o Alckmin teria ganho. Sim. O tempo de televisão não é mais decisivo. Foi a melhor definição de latifúndio improdutivo. Exatamente. Agora, talvez historicamente fosse bom a gente lembrar, por exemplo, o rádio, que é o meio de comunicação que nós estamos usando hoje. O quanto o rádio foi importante para o crescimento dos movimentos de extrema-direita durante os anos 20 e 30. Então, cada novo meio de comunicação, ele terá impactos políticos até que a gente aprenda a lidar com eles. E eu acho que a gente ainda não aprendeu. Quando eu digo a gente, no geral, a sociedade e os próprios políticos, que vão ter que aprender a lidar com isso. E não é tirando foto ou perguntando para o eleitor qual é a decisão, como a gente viu no começo do ano no Senado, né? ou na Câmara dos Deputados, os caras tirando voto e perguntando o que eles... Tira foto e pergunta em quem vai votar. Não vai ser assim que nós vamos resolver o problema. Eu acho que a gente vai ter que aprender a lidar com esses meios e aprender também a combater essas fake news, o que eu acho que é uma tarefa bastante complicada. Muito difícil de ser solucionada. Mas a caixa de Pandora foi aberta. Foi aberta. Uma outra questão para a gente encerrar o programa eu estava vindo aqui na capa que ela foi uma pesquisa, ou pelo menos a publicação financiada pela FAPESP. A gente está num momento, eu gosto muito de perguntar para os pesquisadores, ouvi todos falando sobre isso, de que passamos por momentos de cortes na educação superior e nas pesquisas principalmente. Às vezes em exercício retórico a gente chama de contingenciamento, mas são cortes. A gente não sabe do que vai voltar. Hoje é muito comum você ter bolsista de pesquisa que não sabe se mês que vem vai ter a bolsa. É um regresso muito grande. Eu queria que você falasse, na sua posição como professora, pesquisadora, que tem orientandos, que forma gente na área da pesquisa, como você vê essa política de cortes, esse ataque, o porquê que acontece esse ataque às bolsas ao pesquisador, e como é que impacta na sociedade pesquisadores não podendo trabalhar? Eu acho que a sua questão é muito complexa. Vou tentar resumir, Jonathan, mas ela valeria mais uma meia hora para a gente discutir, né? Mas eu acho que, assim, começando pelos erros da universidade. Muitas vezes, a universidade às vezes está fechada muito em si mesma e não fala com um público mais amplo. Então, é comum que as pessoas, em geral, não saibam o que a universidade faz, tenham pouco conhecimento sobre o que a universidade faz. Agora, é fato que um país não se desenvolve, né, nem vai melhorar a condição dos seus habitantes vendendo só commodities. Sim. Então, isso é um dado de realidade, né? Então, como é que a gente deixa de ser um país que vende só commodities? Só se a gente tiver investimento em ciência e tecnologia. Quer dizer, não investir em ciência e tecnologia, cortar as bolsas, né? Tentar juntar a CAPES com o CNPq, não respeitar a diferença entre as agências, não ter uma política contínua, significa
não prejudicar propriamente os professores ou um conjunto de alunos bolsistas. Eu acho que se fosse só isso, não era tanto problemático. O problema é que nós estamos comprometendo o futuro do país e das próximas gerações. Uma pesquisa que é cortada, muitas vezes pode levar décadas para você voltar ao ponto no qual você foi interrompido. Não há ciência e tecnologia feita com dinheiro que chega em data incerta e não sabida. Então, são jovens que você está tirando a oportunidade deles contribuírem com o país, porque a pesquisa não é só em ciências humanas, a pesquisa é em todas as áreas, né? Então, você imagine, por exemplo, a importância das pesquisas sobre Zika, sobre chikungunya, que correm o risco de parar, né? As patentes que você tem que gerar para remédios, para vacinas. Quer dizer, tudo isso está sendo colocado em questão. Eu acho que existe um anti-intelectualismo, uma ideia de que o intelectual ele está contra o país, ele está contra o governo, quer dizer, uma ideia bastante simplista do mundo, uma leitura arrastaquela do mundo, né, e que não percebe que ao cortar essas verbas e ao colocar como se a universidade e os seus estudantes fossem os inimigos, o que você está pondo em risco é o futuro do país. Né? E a gente não pode colocar em risco isso. Basta a gente ver a Coreia do Sul. Se você imaginar que hoje a gente compra carro feito na Coreia do Sul, enquanto que há 20 anos atrás a gente estava muito à frente da Coreia do Sul, olha o que uma política bem feita em ciência e tecnologia faz. Então, eu acho que a gente está indo para um caminho muito perigoso, né, e o problema não é só a atual geração que está na universidade e os bolsistas que vão ser prejudicados, mas o que a gente está comprometendo do futuro e da economia do país. Então, me parece uma política bastante canhestra, né, de uma leitura bastante pobre do mundo e que, infelizmente, como eu te disse, juntando com a pergunta anterior, acaba tendo até apoio na sociedade, né, que nem sempre é capaz de ver que grande parte do que a gente tem de avanço social, de políticas públicas para pegar a área de humanidades, né, de melhoras na educação, né, de acabar de alguma forma conseguindo diminuir a distância entre os grupos sociais que a gente tem, a situação que a gente tem em relação a indígenas, a negros, a mulheres, que vamos combinar, está longe de ser minoria, né? Uhum. Então, eu acho que é realmente uma política lamentável. Eu espero que alguma luz, né, que venha iluminar a cabeça dos atuais e futuros gestores, né? Agora, precisa de apoio da sociedade, por isso a universidade precisa falar para a sociedade e mostrar o que ela faz, né? E mostrar o quanto a gente contribui para a melhoria da situação da vida do país, seja com patentes, seja na área de humanidades, propondo políticas públicas e compreendendo, no caso nós da história, né? Uhum. Compreendendo o mundo que a gente vive, porque afinal o mundo nem sempre foi assim e não continuará sendo assim. Então, aprender historicidade não é alguma coisa só para os historiadores, mas deveria ser um bem distribuído para toda a sociedade. Bom, infelizmente eu vou ter que encerrar o programa, ficaria aqui ainda horas conversando com a professora, mas o tempo é tempo e não sou eu que mando nessa rádio. Então, a gente vai encerrando por aqui. Eu quero agradecer muito, quero agradecer demais a sua presença, professora. Você enriqueceu demais, trouxe um debate, uma trajetória muito incrível. Fico muito feliz, muito obrigado por ter vindo de Assis para São Paulo. Você já tem outros compromissos, mas ter tirado um tempinho aqui para vir no Nota de Rodapé, viu? Eu que agradeço, espero que a gente tenha outras oportunidades. Com certeza, vocês vão ficar agora com a programação da Rádio Antena Zero. Semana que vem, na próxima segunda-feira, estamos de volta aqui com mais um convidado ou convidada falando sobre pesquisa e história. Até mais.